Todo mundo já percebeu como que as fachadas das lojas se modernizaram. Elas têm ficado mais bonitas, mais convidativas para entrar, sempre criando aquele ambiente mais propício para as compras. E você, comunicador visual, tem um papel muito importante nisso. Aliás, você já deve ter notado que novos produtos para a gente aplicar nessas lojas, eles têm surgido a cada dia. E a gente precisa ficar sempre antenado em relação a essas novidades. Só que aqui mesmo em comunicação visual, há mais de 30 anos, surgiu um material revolucionário e surpreendente para revestimento de fachadas. E, contrariando toda a lógica, ainda não surgiu nada à sua altura para substituí-lo. Pelo contrário, a utilização desse material tem crescido a cada ano. Novas fábricas têm surgido, inclusive aqui no Brasil, e tudo indica que isso é só o começo. Mas aqui vai um alerta. O ACM ele tem sofrido um grave risco de cair em desuso nos próximos anos, não por um problema do material ou dos fornecedores. É que o ACM ele só consegue atingir todas as suas qualidades quando o material ele é corretamente instalado. E o papel do instalador de ACM é fundamental para que o material continue sendo a melhor opção de custo-benefício para projetos desde pequeno a grande porte. Bom, se você não me conhece, meu nome é Danilo Lopes, eu sou engenheiro, empreendedor e fundador da Smart LED. E nessa aula eu quero te mostrar como que é totalmente possível você e a sua empresa iniciarem do jeito certo, a fazer fachadas em ACM top de linha e também aproveitar essa oportunidade de crescimento dos seus negócios que o trabalho com ACM proporciona. Imagine você conseguir pegar trabalhos realmente legais, que apesar de serem desafiadores e te levarem a pensar, cara, eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. Agora você sabe que tem plena capacidade de realizar um excelente trabalho. Você ser o primeiro a ser lembrado em meio aos seus concorrentes, não porque você é o mais barato ou porque você é o que faz mais rápido, e sim porque você é o que entrega os seus trabalhos com mais qualidade, dentro do prazo combinado e por um preço justo. Imagine você ser reconhecido e valorizado pelos trabalhos que você fez, você postar as fotos do seu último trabalho na internet e todos os seus colegas vierem te parabenizar pelo excelente serviço que você realizou. Mas se você acha que fazer fachadas em ACM top de linha como essas é para grandes empresas de comunicação visual com maquinários caros e mão de obra altamente qualificada, fica comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar que isso está longe de ser verdade. Isso independente se você nunca trabalhou com ACM ou até já trabalha, mas tem dificuldades em conseguir bons acabamentos nas suas fachadas. Sei que você pode estar um pouco desconfiado de tudo isso que eu estou te falando e deve estar pensando quem que é esse cara para me dizer tudo isso. Bom, como eu disse anteriormente, eu sou Danilo Lopes, eu sou engenheiro eletricista, fundador da Smart LED e idealizador da Semana do Instalador de ACM, que foi um evento online que a gente organizou no começo desse ano e reuniu mais de 2.500 profissionais do setor e que discutiu as melhores práticas na utilização do ACM. E em agosto de 2016, eu organizei o primeiro Congresso Nacional de Comunicação Visual, que foi um evento que reuniu 21 especialistas de diversas empresas líderes no fornecimento de produtos para comunicação visual, como Holland, Bel Metal, Indac, VIP Máquinas, Genesis Tintas, Imprimax, Altac, produzindo um impacto direto em mais de 6.000 profissionais participantes do evento. Ao longo dos últimos 7 anos, eu desenvolvi e apliquei no mercado de comunicação visual inúmeras soluções inovadoras que colocaram a Smart LED numa posição de destaque na sua área de atuação. Mas é claro que, assim como qualquer outra pessoa, eu não nasci sabendo trabalhar em fachadas, nem muito menos com ACM. Aliás, parando para olhar para trás, eu vejo quanto incerto foi esse caminho. Primeiro que eu já tive uma certa dificuldade geográfica por estar numa região totalmente na contramão da tecnologia. E quando as novidades chegavam até aqui, já não eram mais novidades nos grandes centros. Apesar de eu nascer no interior de São Paulo, numa das cidades mais tecnológicas do Brasil, que é São José dos Campos, eu vim ainda criança para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Uma região mais pacata, vida tranquila, mas não sei se por um acaso ou por influência das minhas origens, eu sempre fui muito ativo em aprender sozinho a mexer nas coisas, arrumar computador, desmontar, consertar, inventar, enfim. E tudo isso acabou me levando a cursar engenharia elétrica aqui na UFMS. Montar a minha primeira empresa logo após ter me formado na faculdade foi um passo quase que inevitável, mas uma condição que eu tinha muito clara na minha cabeça era que qualquer coisa que eu fosse fazer ia ser do meu jeito. A gente começou fabricando módulos e letras de LED, com tecnologia própria, fruto de muitas noites sem dormir, mas com uma sensação única de ver nossas primeiras marcas deixadas no mundo. A gente começou revendendo esses produtos
para empresas de comunicação visual aqui da nossa região. E nosso negócio deu tão certo que em pouco tempo a gente já estava participando de feiras e eventos nacionais, expondo nossos produtos a clientes de todo o Brasil. A gente passou a instalar nossos módulos de letras de LED nas fachadas dos nossos clientes de comunicação visual, o que acabou nos colocando em contato com o mundo das fachadas em ACM. A gente teve a oportunidade de trabalhar em parceria com empresas dos mais variados tipos de obras e projetos, cada um feito de uma maneira diferente, com uma empresa diferente e, obviamente, com resultados diferentes. Trabalhando com essas empresas ao longo dos anos, o que ficou claro para mim é que cada empresa acaba desenvolvendo a sua própria técnica de instalação, com seus costumes, seus métodos e seus vícios, e era muito fácil de perceber o que dava e o que não dava certo, o que era mais eficiente e o que certamente daria um retrabalho ou manutenção em pouco tempo. Essa proximidade minha e da minha equipe com dezenas de profissionais acabou nos proporcionando um aprendizado que em poucos lugares a gente poderia ter. Agora, uma coisa que sempre me intrigou foi o seguinte, porque ao mesmo tempo que eu tinha parceiros muito bem sucedidos no mercado de fachadas, eu também tinha alguns parceiros que, mesmo abarrotados de trabalho, fazendo instalações de domingo a domingo, estavam sempre quebrados, com carros que mal conseguiam andar e sempre se queixando de dificuldades financeiras. Quais fatores que diferenciavam esses dois tipos de profissionais? Força de vontade não era, já que era nítido perceber o esforço que cada um deles fazia para se manter vivo no mercado. Falta de clientes muito menos, tendo em vista que o mercado de fachadas em ACM está em crescimento mesmo em meio à crise. Bom, eu percebia que as empresas que tinham melhores resultados eram mais organizadas, elas seguiam procedimentos básicos de atendimento, projeto, planejamento e execução das fachadas, além de que sabiam exatamente qual procedimento utilizar em cada um dos trabalhos. Foi daí que a gente percebeu que toda a metodologia que também a gente já utilizava de maneira intuitiva aqui na Smart LED e que nos trazia excelentes resultados, também poderia ser ensinada e aplicada em outros negócios, proporcionando uma maior profissionalização desse mercado. Talvez dessa forma a gente poderia contribuir de uma maneira mais ativa aos nossos colegas de profissão. Eu só precisava juntar nossa experiência e organizar isso em um método, reunir as principais técnicas e métodos sugeridos pelos fabricantes e distribuidores de ACM e mesclar com os anos de aprendizado dos problemas que enfrentamos ao longo dos anos. Quem sabe dessa forma a gente poderia também ajudar esses profissionais a prosperarem em seus negócios, continuar a fazer o que amam e serem bem pagos por isso. Bom, agora que você já sabe como é que eu cheguei até aqui, eu quero te parabenizar e te reconhecer por você estar aqui comigo até agora assistindo essa aula. Só o fato de você estar aqui no seu computador assistindo a esse conteúdo, você já vai estar aprendendo técnicas e estratégias que a maioria dos profissionais não tem acesso ou não conhecem. Uma prova disso, você vai entender por que é tão comum a gente encontrar por aí tantos revestimentos e fachadas em ACM sujas e manchadas em tão pouco tempo após serem instaladas. Mal sabem a maioria dos instaladores de ACM que qualquer revestimento ou fachada para uso externo é obrigatório o uso de pingadeiras ou bandejas com abas superiores em ângulo. Só esse cuidado simples pode ampliar em 2 ou 3 vezes a vida útil dos revestimentos em que você for trabalhar. Na verdade, é assustadoramente comum a gente encontrar nas ruas por aí fachadas em ACM com tantos problemas como falta de alinhamento, embarrigamento, manchas, desplacamento e outros tantos erros por aí. Se você já trabalha com ACM e ficou incomodado em ver essas imagens porque elas poderiam ser suas, não se preocupe, porque eu sei que a culpa não é sua. Há anos trabalhando nesse mercado, fabricando produtos e soluções para empresas de comunicação visual do Brasil inteiro, é nítido perceber como que é difícil o conhecimento chegar a todos os profissionais. Infelizmente, muito do conhecimento técnico é passado de boca a boca ou aprendido na prática. O problema disso é que aprender na prática se leva muito tempo e dinheiro, como aconteceu com a gente. Até porque os materiais não são baratos, os profissionais que realmente detêm o conhecimento muitas vezes eles preferem guardar para si, que é até compreensível, porque eles levaram tanto tempo para aprender que assim que eles descobrem que aquela prática que eles fazem realmente funciona, eles passam a considerar esse conhecimento como o maior bem que eles possuem. O problema é que, frustrado por não conseguir esses macetes com os colegas de profissão, a maneira mais intuitiva é de buscar conhecimento na internet.
Isso poderia ser ótimo se as informações não fossem tão soltas e difusas, acabando por não dizer realmente o que você precisa fazer para ter sucesso nas suas instalações em ACM. Fora que a cada 10 vídeos que você vê no YouTube, você acaba aproveitando só um ou dois, porque todos os outros você percebe que a pessoa sabe menos que você. Agora, se você é empresário, poderia imaginar que a solução para esse caso seria contratar alguém já fera no assunto, que domine e faça tudo sozinho. Ok, mas isso funciona apenas enquanto esse profissional trabalha com você, porque, na verdade, esse conhecimento é dele e não seu ou da sua empresa. Se por algum motivo ele se desligar da sua empresa, vocês vão passar de um expert no assunto para um iniciante, do dia para a noite. O revestimento em ACM é um passo a passo, com técnicas e procedimentos já mundialmente testados e comprovados quanto à sua eficácia. E o simples fato de você colar uns pedaços de ACM numa estrutura metálica não vai fazer de você um instalador de ACM, pelo menos não um instalador de ACM de sucesso. Quando dois ou mais profissionais que são especialistas em revestimentos em ACM estão discutindo sobre o assunto, mesmo que sejam de regiões ou até de países diferentes, em poucos minutos eles vão estar falando sobre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e soluções. Você, como profissional ou empresário do setor, precisa saber identificar, mediante as necessidades do seu cliente, qual técnica ou procedimento de trabalho com a ACM vai produzir os melhores resultados e com o menor orçamento possível. Um exemplo disso é um projeto como esse, que você venha a sugerir uma fachada de ACM para o seu cliente. Você ofereceria ela com 1,10 m de altura ou com 1,5 m? Acompanhando os volumes arquitetônicos, ignorando eles ou cobrindo eles? Você faria de bandejas únicas ou com 2 bandejas de altura? Tá, nesse momento você já deve ter escolhido a melhor opção, certo? Mas espera um pouquinho, quem na verdade deve escolher entre as opções é você ou seu cliente? Não é ele o maior interessado? O que muitas vezes acontece é que as empresas de comunicação visual limitam o poder de escolha do cliente pela sua própria conveniência, priorizando o que seria mais fácil de fazer. Na minha opinião, cabe a você estar preparado para qualquer uma dessas situações e não escolhê-las no lugar do seu cliente. É o seu papel saber o custo mais aproximado possível de cada uma delas, com a lista dos materiais a serem utilizados, tempo de trabalho, número de pessoas envolvidas, enfim, tudo o que você precisa saber para fazer uma proposta de cada uma dessas opções mais realista possível e apresentá-las em forma de orçamento ao seu cliente. Isso, você não ouviu errado. Orçamento. A análise quantitativa dos materiais deve ser feita nessa etapa. Bom, se você está espantado com isso é porque certamente você deixa para se preocupar com isso durante a execução, com o projeto já fechado e o prazo de entrega correndo. O problema disso é que com qualquer imprevisto, seu lucro já era. E você sabe que imprevisto no nosso mercado é mais comum que qualquer outra coisa. Então, já dá para perceber que ficar procurando uma fórmula ou uma tabela que calcula os preços por metro quadrado ou aquele jeito de elaborar um orçamento com custo do material vezes 3 não funciona. Primeiro, que você conseguir acertar um valor ideal de orçamento é muito difícil, até porque são muitas variáveis envolvidas. Então, se você não acerta o valor ideal, te sobra 2 possibilidades. Ou o seu orçamento fica muito abaixo do preço ideal, até te fazendo ganhar da concorrência, mas te pondo em apuros para você não acabar pagando para trabalhar, ou o seu orçamento fica acima do preço de mercado, possibilitando a sua concorrência nadar de braçada. O pior é que eu sei que esse é o jeito que a maioria das empresas de comunicação visual trabalham, porém é o jeito errado, não tem jeito. O método que eu desenvolvi é um pouco diferente do que a maioria das empresas fazem, porque ele é contra-intuitivo, porém, pela nossa experiência, é muito eficaz. Quando surge a possibilidade de uma empresa de comunicação visual a começar a trabalhar com a CM, mal eles sabem que, se eles não fizerem do jeito certo, esse começo pode ser bastante frustrante. A primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente pensa em implementar uma nova técnica ou um novo material na nossa empresa, como o ACM, por exemplo, a gente está pensando em aumentar nosso faturamento, em ganhar destaque em relação aos concorrentes, em ganhar a preferência da clientela, ser chamado por grandes clientes para fazer projetos que até então a gente nem imaginava pegar, enfim. Todos querem fazer um bom trabalho e ser reconhecido e valorizado por isso.
Você não sabe como é que eu me sinto mal quando eu vejo uma empresa dizendo que vai parar de trabalhar com a CM porque é muito complicado ou porque só tomou prejuízo com ele. Mas antes de eu te explicar qual é o jeito certo de fazer um revestimento em ACM, que é capaz de fazer você se sentir realmente um instalador top de linha, eu vou te explicar agora como que a maioria dos profissionais fazem. Bom, um caso típico é o seguinte: você vai lá, consegue um cliente que topa fazer uma fachada em ACM e o que seria um momento de comemoração, ali começa o pesadelo. Na verdade, você não sabe nem por onde começar. O primeiro plano, pela intuição, vai ser você usar a dupla face para colar as chapas e usar o maior tamanho de chapa possível que você conseguir, porque assim, na sua cabeça, vai ser mais fácil. Na verdade, o pesadelo começou um pouco antes, porque o cliente queria o revestimento em ACM, até porque o vizinho dele colocou, mas queria que você cobrasse o preço do metro quadrado da lona, e já foi um sacrifício você convencer ele que esse preço não dava, sem que ele desistisse de fazer o projeto com você. O problema é que você não sabendo quantos passos e etapas você tinha pela frente para fazer um serviço minimamente aceitável, você acaba dando um orçamento para o cliente e você acaba percebendo que vai ser difícil de cumprir. Na hora de comprar o ACM você fica perdido e na ânsia de entregar um projeto finalizado, sem muito prejuízo, você acaba escolhendo a chapa mais barata. Aí você passa na frente de uma fachada que o seu concorrente fez e vê que ele usou silicone entre as bandejas e se pergunta: silicone? Ué, vai silicone? Bom, nesse momento você se vê em duas situações e o pior de tudo é que as duas vão te levar para um caminho errado. A primeira, não vai silicone não, vamos pôr os pedaços de placa tudo junto que inclusive fica melhor. Ou a segunda, putz, silicone? Bora por esse mais em conta porque silicone é tudo igual. E por fim, a estrutura metálica. Qual usar? Como fazer? Bom, a única experiência que o seu serralheiro tem nesse quesito é quando ele fazia os quadros para receber a lona. Nessa hora, pela intuição, ACM e lona é tudo parecido, bora fazer os quadros iguais que na hora de instalar eu me viro. Bom, é claro que essa é uma história extrema, mas não muito distante da realidade de muitas empresas por aí. E depois de enfrentar tantos problemas, são levados a pensar que seria melhor nem ter começado. Tudo que a gente quer, na verdade, é sentir a sensação de ver nosso cliente satisfeito com o nosso trabalho, nos pagando um valor justo pelo que a gente fez e a gente ser indicado para outros clientes. Desiste frio na barriga maior que a gente vê no nosso celular o nosso cliente nos ligando um mês depois do serviço entregue. Eu conheço muita gente que não atenderia essa ligação imaginando que fosse o cliente reclamando do serviço. Agora, quem faz um bom serviço se garante. Atende o telefone sem medo, porque tem grandes chances de ser mais trabalho vindo por aí. Uma coisa que eu sempre digo, comunicador visual ele ama o que faz. Na verdade, existem poucas profissões que a paixão pelo que se faz é tão grande assim. Os seus primeiros trabalhos com a CM, eles podem até ser um pesadelo, e eu vejo isso acontecer o tempo todo, mas ele não precisa ser assim. Existe um jeito certo de fazer as coisas. Fazer fachadas em ACM pode ser sim muito lucrativo para sua empresa, mas só se você fizer do jeito certo. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Nesse momento, não importa mais se você pratica ou não aqueles erros que eu mencionei, e sim se você está presente para o fato de que daqui para frente você continuar a cometer esses erros não vão contribuir para o crescimento da sua empresa, assim como não vão ajudar você a atingir seus sonhos e objetivos de crescer profissionalmente e finalmente dominar a arte da instalação do ACM. E para que você tenha sucesso nos seus projetos de fachadas e revestimentos em ACM, você precisa basear todo o seu trabalho em 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é o conhecimento técnico otimizado. Com que cara você fica quando o seu cliente te pergunta algo sobre o material e você não sabe responder? Qual a credibilidade que você vai passar para ele se ele perceber que você não entende tanto do material assim? Você sabe que projetos de fachadas possuem um valor financeiro considerável e o cliente precisa ter plena confiança em você e na sua equipe de que o trabalho vai ser entregue do jeito que foi combinado. Mas eu não estou falando de uma overdose de teoria e de conceitos que vão só te confundir. Eu estou falando dos 20% de conteúdo teórico que você precisa saber e que vão ser capazes de gerar 80% dos seus resultados. Um exemplo disso é o Taurocell. Aliás, você sabe o que é Taurocell? Pois é, se você não sabe, não se preocupe, porque muitos vendedores de ACM também não sabem.
Para quem trabalha com fachadas em ACM no sistema de bandejas, esse material é fundamental para a correta acomodação do silicone na junta de dilatação. O silicone, quando ele é aplicado, ele deve estar em contato apenas com a borda das bandejas e nunca com a estrutura metálica de fundo. Ele serve como uma barreira para que o silicone não entre em contato com a estrutura metálica, além de evitar que se gaste silicone mais do que o necessário. Otimizar os custos e tornar mais eficiente os seus projetos não está relacionado a utilizar materiais e processos mais baratos. Está sim em utilizar os materiais e processos certos. Por isso, o seu conhecimento otimizado sobre esses materiais que você trabalha é tão importante. Não só na negociação com o seu cliente, mas inclusive na hora de você passar o projeto que você fechou para a sua equipe. Ter segurança em saber qual material utilizar, saber calcular o quanto comprar sem medo de errar, entender os limites e as especificações de cada um dos materiais que você for utilizar, entendendo, por exemplo, as diferenças na hora de especificar materiais para uso externo ou interno. O segundo pilar fundamental para a formação do especialista em fachadas em ACM é a prática ferramental. Você não precisa comprar todos os equipamentos existentes no mercado achando que isso vai resolver seu problema. A gente precisa investir na nossa empresa sempre com consciência. Você precisa saber, por exemplo, quais equipamentos vão se encaixar melhor nas suas necessidades do seu dia a dia, levando-se em conta principalmente os tipos e as complexidades de trabalhos que você costuma fazer na sua região. Uma vez sabendo qual maquinário investir, você também precisa saber usar ele com eficiência, extraindo o máximo desses equipamentos. Além disso, você precisa dominar as práticas do beneficiamento, porque não adianta ter os equipamentos em mãos se você não sabe o que fazer com eles. Os procedimentos de corte, de dobra e todos os processos dentro da sua oficina, eles precisam ser bem ensaiados para que você atinja todos os efeitos desejados nos seus trabalhos. Além do maquinário, existe uma infinidade de acessórios como discos, fresas, brocas, chaves, ferramentas em geral que vão contribuir para a eficiência dos seus trabalhos. Bom, o terceiro pilar, e que eu considero um dos mais importantes, e é o que vai fazer a diferenciação entre você e seus concorrentes, é o projeto e planejamento das fachadas. É durante o projeto e planejamento que toda a sua imaginação e toda a sua capacidade criativa vai trabalhar. É aqui que você vai pensar se um projeto vai ser desse ou daquele jeito. Que você vai decidir se você vai utilizar 2 bandejas ao invés de uma, que você vai verificar com o seu cliente se o revestimento vermelho fica melhor que o azul, que você vai conseguir elaborar propostas realmente profissionais para os seus clientes, com detalhamento, simulações e tudo mais que você achar necessário para fechar aquele projeto tão importante para a sua empresa, que você vai produzir quantitativos de materiais realistas ao projeto escolhido, que você vai conseguir otimizar o trabalho de toda a sua equipe, já que você vai ter os projetos de corte e dobra das chapas em mãos. E é claro que não vai ter como você prever tudo que vai acontecer lá na instalação, isso é impossível, até porque os imprevistos vão acontecer e como acontecem, né? Mas o planejamento te possibilita resolver um problema antes mesmo que ele aconteça. Você deve estar me ouvindo com esse papo de projeto e planejamento, deve estar pensando, isso aí é papo de engenheiro, eu nunca vou conseguir implementar isso na minha empresa. Cara, eu tenho que te falar uma coisa. Nunca foi tão fácil a gente implementar isso na nossa empresa. Primeiro que o comunicador visual já faz isso intuitivamente. Quando o cliente vem na nossa empresa com alguma necessidade, a nossa cabeça já começa a borbulhar de ideias, já visualizando aquele projeto acabado. Agora, que tal a gente passar para o computador todas essas ideias para que elas possam ser realmente validadas? Não só por outras pessoas, mas pela gente mesmo. Planejar é isso. Então, se você é daqueles que nunca planejou nada, sua empresa é uma bagunça, você decide as coisas em cima da hora, você vai se encantar com esse novo mundo onde os projetos dão certo. Bom, o quarto pilar é o resultado dos 3 anteriores. Prática com inteligência. Você viu que o termo prática está acompanhado, então não ignore ele. A simples prática sozinha é provavelmente o que a maioria das empresas fazem. Tentativa e erro, perda de material, técnicas inadequadas da situação, falta de conversa entre quem vendeu, quem fabricou e quem está instalando. Tudo que a gente quer quando a gente pega um projeto de fachadas em ACM é fazer ele uma vez só. Você bem sabe quanto que custa manter 3 ou 4 pessoas na rua trabalhando num projeto que já deveria ter sido entregue. Não tem coisa que mais come lucro das empresas do que o retrabalho.
Apenas um profissional bem capacitado é capaz de praticar a instalação com inteligência, saber entender o que foi projetado, dominar os conceitos dos materiais que está utilizando, saber utilizar as ferramentas extraindo o máximo delas e entender que a instalação de uma fachada que você está fazendo não é o fim de um processo de atendimento ao cliente, é sim apenas uma etapa dele. Se você não cumprir qualquer uma dessas regras, você certamente vai passar por apuros, perdendo tempo, dinheiro, a confiança do seu cliente e o pior de tudo, a sua autoconfiança em conseguir fazer o seu trabalho top de linha. Agora, me pergunte como é que eu sei disso. Eu só consegui atingir a excelência dos projetos em que eu estava envolvido após eu seguir à risca os passos acima. Acabamento, economia de material, prazos de entrega e o mais importante de tudo, a satisfação completa do nosso cliente, a gente só conseguiu atingir com uma constância após a gente ter essa metodologia enraizada em todos os passos da Smart LED. Qualquer profissional que tenha começado a trabalhar com a CM e pensou em desistir porque a sua experiência com ele foi um desastre, seja porque perdeu material, ou porque não conseguiu fazer, ou porque as chapas se soltaram, ou porque o cliente não gostou, certamente foi porque alguns ou todos os pilares acima foram negados. Bom, agora que você já sabe quais são os 4 pilares e da importância que eles têm para o seu negócio, aumentou ainda mais a sua responsabilidade em realizar os trabalhos em ACM tops de linha. Até porque agora você sabe o que você tem que fazer, né? Bom, e eu acredito que a gente só vai conseguir construir uma classe de profissionais realmente forte, que seja respeitada e valorizada tanto pelos clientes quanto por outras classes, quando todos os profissionais que quiserem se aperfeiçoar e buscar novos conhecimentos, eles consigam ter acesso à informação técnica de qualidade sem barreiras. Não importando se eles estejam no interiorzão do nosso país ou em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. Todos precisam e merecem ter as mesmas oportunidades de evoluírem as suas profissões. E o meu propósito hoje é contribuir para que isso se torne realidade. Eu sinceramente demorei vários anos até que eu encontrasse uma metodologia que realmente me trouxesse resultado. E eu sei como foi difícil e caro encontrar essas informações por conta própria. Eu tomo como missão levar esses conhecimentos para frente como uma forma de retribuir ao mercado de comunicação visual que me trouxe tantas conquistas. Lá em agosto de 2016, quando a gente fez o nosso primeiro Congresso Nacional de Comunicação Visual, isso ficou muito claro para a gente. Ver tanta gente, literalmente milhares de pessoas, motivadas a buscar conhecimento para melhorar seu trabalho, foi realmente de arrepiar. E eu fico muito contente e extremamente realizado em ver isso acontecer diariamente, com as pessoas que assistem nossos vídeos, deixando seus comentários e compartilhando com outras pessoas. Esses feedbacks são realmente inspiradores e me indicam que a gente está na direção certa. Cara, e sabe o que eu acho? Quando um profissional de comunicação visual ele vai atrás de conhecimento e de crescer profissionalmente, ele não está pensando só em dinheiro, em faturar mais. É claro, isso é importante e a gente precisa pagar nossas contas, mas eu acredito que no fundo o propósito é muito maior que isso. A gente está falando de gerar mais emprego, de viver do que a gente ama, de oferecer o que existe de melhor para o nosso cliente, de deixar nossa marca no mundo com o nosso trabalho e com nossas ideias. Algumas pessoas passaram a entrar em contato comigo para me perguntar o que é essa metodologia que eu desenvolvi, como é que ela funciona e como que elas poderiam também aplicar nas suas empresas. E justamente para esse grupo de pessoas que estão comprometidas em se aprimorar nos seus trabalhos em ACM e que realmente querem estar acima da média de outros profissionais, foi que eu preparei um treinamento fechado, que ele é mais intenso e mais aprofundado e que ensina em detalhes esse passo a passo de como que profissionais comuns podem fazer suas fachadas em ACM de uma maneira rápida e objetiva, capacitando-se para trabalhar numa das áreas que mais crescem em comunicação visual e que vai ser capaz de dar uma verdadeira guinada na sua vida profissional e da sua empresa. O treinamento ele consegue atingir esses resultados porque ele combina conhecimento, planejamento e execução. Tudo isso numa plataforma de aprendizado digital e moderna, que você pode estudar e praticar na onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. No nosso curso para instaladores de ACM, você vai aprender de forma lógica e estruturada a fazer fachadas em ACM top de linha em apenas 4 módulos, que
que vai mudar completamente a maneira que você pensa e executa os seus projetos de fachada. A gente vai fazer junto o passo a passo de diversas montagens de fachadas em ACM, desde discutirmos a ideia do projeto, simulando uma conversa que você teria com o seu cliente, até a gente entregar o projeto finalizado e com excelente acabamento, sem erros, dores de cabeça, atrasos ou frustrações. Os mesmos projetos que você levaria muito tempo para se arriscar a fazer, se você estivesse aprendendo tudo sozinho, você vai estar apto a pegar em poucos dias após começar o treinamento. Vamos ver como é que vai ser esses 4 módulos. Bom, o primeiro módulo é o nivelamento. Imagine você dominar todos os conceitos teóricos sobre o universo do ACM, mas apenas o conteúdo que importa e que seja realmente relevante para você fazer as melhores escolhas quanto ao material, a especificação dos produtos, as técnicas e os procedimentos a seguir durante uma instalação. No segundo módulo, a oficina do instalador, a gente vai começar a entrar na parte prática do curso. Imagine como seria bom se você conhecer e ver na prática a utilização das principais ferramentas utilizadas numa oficina de beneficiamento de ACM. Depois desse módulo, você vai saber as diferenças entre cada uma delas, as vantagens, desvantagens e comparativos de acabamentos. O terceiro módulo eu considero a principal transformação que você vai ter nos seus trabalhos de fachadas em ACM, sendo a cereja do bolo do nosso treinamento. Esse módulo se chama Projetando. Imagina como seria bom se você conseguir visualizar como é que vai ficar a fachada do seu cliente mesmo antes dela existir, de você conseguir prever e se prevenir de problemas que sempre acabam atrasando a entrega dos seus trabalhos. Você saber exatamente quanto material você vai utilizar em cada projeto, saber otimizar as chapas e demais materiais, evitando as perdas e desperdícios desnecessários. Tudo isso apresentado de uma maneira simples, objetiva e direta ao ponto. O quarto módulo não poderia ter nome mais sugestivo, é a mão na massa. Nesse módulo, a gente vai te mostrar o passo a passo de como você sai de uma ideia de projeto que você tem na sua cabeça até ver ela finalizada, instalada na parede do seu cliente. Fachadas com bandeja, painéis colados com dupla face, junta seca, revestimento sem junta, revestimento de totem, revestimento de coluna, enfim, o maior e mais completo programa de qualificação profissional que você pode encontrar no mercado. O curso é totalmente flexível para que você possa adaptar ele à sua rotina, ao seu trabalho e assim aproveitar e aprender o máximo possível no seu tempo. E o legal é que assim você pode estudar no dia e no horário que você quiser, sem comprometer o seu dia de trabalho, sem precisar se deslocar, e você pode acessar e rever as aulas sempre que preferir. Todos os alunos recebem o acesso ao nosso portal fechado de estudos, que é onde a gente libera todas as videoaulas e todos os materiais para download. No nosso curso, a gente vai te transformar de um leigo no assunto a um expert em fachadas em ACM. Tudo isso em apenas 4 semanas. E durante todo esse tempo, a gente vai estar aqui para te ajudar em todo o processo, atendendo a todas as suas dúvidas. Mesmo depois dessas 4 semanas, você vai ter acesso a todo o conteúdo do curso por um tempo extra, totalizando 2 anos, para que você possa ver e rever as aulas quantas vezes você quiser e na hora que você quiser, do seu computador ou celular. Além disso, a gente reservou 4 bônus incríveis que vão potencializar o seu resultado durante o treinamento. O primeiro bônus é uma comunidade exclusiva e secreta do curso. Essa comunidade é só para alunos do treinamento do instalador de ACM de sucesso e ninguém de fora pode entrar. Nessa comunidade, você vai estar amparado e acompanhado por profissionais que estão no mesmo barco que você, querendo aprender, se aperfeiçoar e compartilhar seus resultados. E se você acha que pôr em prática o planejamento dos seus projetos no dia a dia da sua empresa é muito complicado, com os bônus 2 e 3 eu vou te mostrar que isso vai ser mais simples do que você imagina. No bônus 2, você vai aprender a trabalhar com AutoCAD, a ferramenta mais popular de desenhos em vetor do mundo. Já no bônus 3, você vai aprender a trabalhar do SketchUp, uma poderosa ferramenta para desenhos em 3 dimensões. Para essas 2 ferramentas, a gente vai ter uma pegada direta ao ponto, com macetes específicos para profissionais de comunicação visual, onde a gente vai aprender do absoluto zero, desde instalar a ferramenta, até você conseguir fazer os seus primeiros desenhos e implementar todas as suas vantagens no seu dia a dia. E esses cursos, a gente pensou e organizou eles
justamente para pessoas que nunca trabalharam com AutoCAD ou com SketchUp. Então, se você é uma dessas pessoas, eu acho que esse curso para você vai ser espetacular. No bônus 4, você vai receber sem nenhum custo adicional o treinamento Layout e Projeto de Fachadas 2D. Nesse treinamento, você vai aprender a produzir um layout detalhado realmente eficiente, capaz de evitar dúvidas e erros nos projetos, e a gente vai utilizar o CorelDRAW como ferramenta. A gente vai fazer as suas propostas comerciais ficarem realmente profissionais. Além disso, você vai descobrir como criar do zero uma identidade visual para o seu cliente e aprender os pontos-chave para encontrar a marca perfeita para ele. Só para você ter uma ideia, só os bônus, se comprados separadamente, custariam algo em torno de R$ 790. Só que quando a gente estruturou essa nova versão do treinamento instalador de ACM de sucesso, a gente tinha uma meta: que todos os profissionais que queiram de fato fazer seus trabalhos com excelência, fazer o seu melhor, consigam chegar lá, no menor tempo possível e de uma maneira mais acessível ao maior número de profissionais. Por isso, a gente resolveu fazer um curso com preço especial para você. Você pode ter acesso a todo o conteúdo e mais os bônus por apenas R$ 697 à vista ou em 12 pagamentos de R$ 67,91, um investimento um pouco maior do que R$ 2 por dia. E você pode realizar sua matrícula agora clicando no botão abaixo. Além disso, nós da Smart LED temos um princípio muito importante. Nós só queremos que você pague pelo curso se estiver gostando dele. Para que não exista nenhuma possibilidade de você fazer a sua matrícula e se arrepender, a gente tem uma garantia incondicional de 15 dias, ou seja, você faz a sua matrícula agora mesmo, clicando no botão abaixo, e aí você tem 15 dias para participar do curso, e se por qualquer motivo você não gostar das aulas, basta ativar sua garantia dentro desse prazo que devolveremos todo o seu dinheiro, sem perguntas, sem ressentimentos e sem burocracia. É isso aí, chegou a hora de você parar de ficar perdido na hora de atender um cliente ou começar a fazer um projeto de fachada em ACM. E esse é meu convite para você. Me acompanhe nesses 4 módulos e nos bônus para que você seja capaz de fazer fachadas que realmente se destaquem. Agora, só um detalhe, essa oferta nesse valor especial só vai estar disponível para você por um curto espaço de tempo e limitadas a um número máximo de alunos. Isso é necessário porque o treinamento instalador de ACM de sucesso é realmente um curso, onde a gente acompanha de perto a turma de alunos, respondendo pessoalmente as suas dúvidas sem deixar você na mão. Então vamos fazer o seguinte, se você tiver qualquer dúvida sobre o curso, basta enviar um e-mail para suporte@smartled.com.br que nós teremos o maior prazer em te ajudar. É isso aí, eu te espero lá dentro do treinamento para que a gente possa juntos agora mesmo iniciarmos a jornada rumo a uma fachada em ACM top de linha. Olá pessoal, eu sou o Claudemir, proprietário da empresa Via Minas, situado aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de Varginha. Nossa maior dificuldade era o total desconhecimento do produto ACM e por várias vezes não tivemos nem a capacidade de passar orçamento pelo tal desconhecimento. Diante disso nós buscamos aí algo que nos capacitasse para isso. Então foi quando nós conhecemos o curso da Smart LED. A maior transformação que teve é que hoje eu posso falar que eu conheço muito do produto, sei o que eu tenho a oferecer ao meu cliente e a carga de ensinamento do curso foi muito, muito completa e ensina todos os detalhes, desde o primeiro projeto, desde o primeiro croquis até finalizar a peça instalada no cliente. E o resultado maior que eu tenho que hoje já posso falar que já fiz e faço orçamentos e executo serviços. Inclusive tem postado no meu Facebook a primeira peça confeccionada da minha empresa graças ao treinamento instalador de ACM de sucesso. Então eu quero agradecer muito ao Smart LED, a pessoa do Danilo, porque foi assim, um curso muito completo e realmente eu convido quem não fez fazer, porque vai ter vários outros modos, outros cursos, que realmente é um curso que cumpre o que está oferecendo. Para quem quer dar um upgrade na carreira ou quer ter um produto novo como eu,
eu indico o curso, que é muito bom. Até mais, um abraço a todos e obrigado. Meu nome é Vitor Garcia, sou proprietário da empresa Artimista, localizado em Bragança, no estado do Pará. Venho aqui falar um pouco sobre o curso Instalador de ACM de Sucesso, e falar aqui da equipe que fizeram um excelente trabalho. Vocês foram incríveis em todas as etapas, cara. O curso é completo, é tudo explicado no mínimo detalhe. Agradeço muito pelo conteúdo que foi posto no curso para os alunos. E falar um pouco antes do curso, né? As dúvidas eram muitas sobre como instalar, como executar. Isso travava todo o processo de instalação, de criação, ficava um processo mais longo, cansativo, entendeu? E hoje o que era dúvida virou ansiedade. Toda vez que aparece um projeto novo dentro da empresa, bate aquela ansiedade de fazer logo, porque a gente já sabe como fazer, já sabe como executar, entendeu? E queria dar um recado para o pessoal aí que está na fila para fazer o curso, que tem uma dúvida, que esquece essa dúvida. O curso é excelente, e se você quer realmente ser um instalador de ACM profissional, cara, tem que buscar qualificação, não tem segredo para isso, cara. É qualificação, esse é o caminho. E mais uma vez eu venho aqui agradecer a empresa Smart LED e o meu amigo Danilo Lopes, toda a sua equipe da Smart LED, que prepararam um excelente trabalho para a gente, excelente curso. E é isso aí, galera. Só tenho a agradecer. Valeu, um abraço a todos. E é isso aí. Bola para frente, façam um curso que vale a pena. O investimento nem se compara ao conteúdo adquirido. Tudo bem, pessoal? Valeu, um abraço. Valeu, Danilo. Obrigado. Meu nome é Erivanaldo Barbosa. É uma empresa de serigrafia em Currais Novos, Rio Grande do Norte. E uma das coisas que mais me marcou nesse curso foi quando apontou os primeiros erros que eu cometia nas instalações de ACM. E no decorrer do curso foi corrigido esses erros. A maneira como agregar valor ao fechar um serviço de ACM, a maneira como calcular, tudo isso foi passado no curso. E foi gratificante demais. E só tenho a agradecer ao nosso amigo Danilo. Aula muito simples demais de entender, não tinha nada de complicado ali. Hoje eu me sinto uma pessoa com segurança de chegar numa empresa, mostrar meu trabalho, toda uma maquete toda pronta, várias opções de instalação, e a segurança de pegar qualquer serviço. Estou gravando esse vídeo agora, cheguei numa instalação de um posto de gasolina, fruto do curso, que eu não me sentia seguro de fazer, com medo de botar o material a perder. E hoje, graças a Deus, me apontaram esse curso, eu fiz e o resultado vieram. E vieram de uma maneira tão extraordinária que cheguei feliz hoje demais. Eu digo, mas rapaz, Deus é grandioso. Primeiramente Deus e segundo o curso. Valeu, pessoal. Meu depoimento que eu tenho que dar é de alegria, satisfação e o aprendizado e a missão cumprida. Porque se não fosse cumprida, eu dizia do mesmo jeito.